Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais um grupo funcional. Estudamos as funções oxigenadas. Quais estudamos? Álcool, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, éter, éster, fenol, enol, ou seja, todos os grupos funcionais. O que estudamos desses grupos funcionais? Estudamos nomenclatura, formulação, utilidade. Para muitas dessas reações, dessas funções, eu mostrei para vocês processos de obtenção na indústria, no laboratório, né? E agora nós vamos para as funções nitrogenadas. Bom, o próprio nome já diz, com certeza eles devem ter o que como presença? Agora diferente, o nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7, sendo assim, pensando lá no diagrama de Pauling, nós teríamos um S2, 2S2 e 2P3. Isso significa que na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 5. O nitrogênio está lá naquela família que antigamente chamávamos de família 5A, que é a família dele, recebe o nome do primeiro elemento que é ele. Não pode assobiar. Esses elementos são nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Tem aqui os artificiais também, que hoje nós falamos elemento da 15ª família da tabela periódica. O que todos têm em comum? 5 elétrons na camada de valência, 5 elétrons na última camada. Bom, se todos têm 5 elétrons na última camada, vamos ser mais específicos aqui ao nitrogênio, porque as funções que vamos estudar tem ele. Quais os tipos de ligações que o nitrogênio pode fazer para ficar estável? Bom, o nitrogênio pode fazer 3 ligações simples, não é? Adquirindo estabilidade. O nitrogênio pode fazer uma ligação dupla e uma ligação simples, ou o nitrogênio pode fazer uma ligação tripla. 3 simples, uma dupla, uma simples, ou uma ligação tripla. São essas as possibilidades de ocorrência do nitrogênio que vamos aqui estudar nos compostos orgânicos, tá bom? Existem alguns grupos funcionais, são 4 grupos. Nós vamos estudar o primeiro deles aqui, que é a amina. Tá? Amina. A amina é um grupo funcional nitrogenado, onde a gente sempre está falando aqui o tempo todo do carbono, não é isso? Que para ser amina, a gente sabe que o carbono precisa fazer sempre 4 ligações. Para que a gente tenha o primeiro grupo funcional, deixa eu primeiro colocar aqui o nome do grupo, que eu esqueci. Então, ó, primeiro grupo funcional, amina. Então, para que a gente reconheça esse grupo, a gente sabe que o carbono tem que ter sempre 4 ligantes. Para que seja amina, uma dessas ligações, basta uma, tem que ser com o nitrogênio. Tá? Então, o que é amina? Carbono ligado a nitrogênio. Das aminas, esta é a menor. Vamos imaginar que eu só coloque agora só hidrogênios, mais nada. Tá? Então, ó, esta é a menor das aminas, que a gente pode representar assim, ó, CH3NH3. Tá? Agora eu vou falar uma coisa muito boba para vocês. Para quem tiver com namoradinha, às vezes fez uma bobeirinha, quer dar um up na relação, aí você chega para sua namorada e fala assim: você é o meu carbono com nitrogênio. Aí ela, muito brava, vai falar: por quê? Aí você fala assim: porque você é a amina. Aí ela termina com você, ela manda você embora nunca mais. Você vai falar com ela, certo? Mas que lembra que a amina é carbono com nitrogênio, faz lembrar. E é isso que eu quero, que vocês não se esqueçam que carbono com nitrogênio é amina, nem precisa rir da piada, basta lembrar dessa informação. Carbono com nitrogênio é amina, certo? Bom, esta é uma amina, essa primeirinha que eu coloquei aqui para vocês, é classificada como amina primária. Que é uma amina primária? É uma amina onde? Das 4 ligações do carbono, apenas uma é com nitrogênio. Então, essa é uma amina primária, que pode ser chamada assim, ó. Eu falo que a amina é a parte mais importante, é o grupo funcional. Eu considero o que está do lado dela radical.
Então eu chamo esse composto assim, ó, de metil tracinho amina. Você pode encontrar também essa nomenclatura assim, ó, metano tracinho amina. Lembrando sempre, assim como nós fazemos nos outros grupos funcionais, se a gente não colocar o hífen, tem que emendar as duas palavras, metilamina, metanoamina, tá? Aí obrigatoriamente sem hífen, uma só palavra. Amina primária, metilamina, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora mais uns exemplos aqui. Aproveitando, vou colocar as outras duas classificações, então vou deixar a metilamina ali representada. Se eu tiver, por exemplo, uma molécula assim, ó, nitrogênio, carbono aqui, carbono aqui. Aqui eu estou fazendo uma cadeia heterogênea. Quem aqui é o heteroátomo? O nitrogênio. Eu vou falar que esta amina é uma amina classificada como secundária. O que é uma amina secundária? É uma amina onde? Ó, agora eu vou pensar no nitrogênio. O nitrogênio faz 3 ligações, não faz? 2 aqui são com o quê? Com o carbono, então é uma amina primária. Aqui eu vou pensar no nitrogênio. O nitrogênio faz 3 ligações, não faz? Uma é só com carbono, amina primária. Lá temos uma amina secundária. Agora eu tenho 2 radicais, você está vendo? Dos dois lados eu estou pensando em radicais. Radicais iguais, chamados metil. Quantos são? 2. Então eu chamo esta, ó, de dimetilamina. Vejam que agora eu coloquei uma só palavra, aí abdicamos do hífen, tá? E agora nós temos a amina terciária. Bom, a amina terciária, as 3 ligações que o nitrogênio precisa fazer serão, no caso, com átomos de carbono. Aí eu tenho uma amina, esta amina é classificada como amina terciária. E essa, como é que você daria a nomenclatura dela? Agora são 3 radicais, 3 é tri, agora é trimetilamina. Trimetilamina talvez vocês já conheçam pelo seguinte, tem gente que gosta de peixe, tem gente que odeia peixe. Quem gosta de peixe sabe que o peixe tem um cheiro característico e até não incomoda tanto porque a pessoa aprecia, gosta. Quem não gosta de peixe odeia inclusive o cheiro, não que o cheiro seja agradabilíssimo, mas é natural. O que é esse cheiro? Trimetilamina. Os peixes, eles segregam essa substância no fígado e eles liberam essa substância na pele para facilitar a sua mobilidade, o seu deslizamento na água. Tanto é que quando a gente às vezes vê uma imagem do pescador segurando o peixe, às vezes o peixe escorrega da mão. É trimetilamina. Trimetilamina é a substância que ele libera na pele. Tanto é um feromônio, que na época do acasalamento ele libera um pouco mais para atrair o sexo oposto, quanto é uma substância que ele segrega na pele para facilitar a sua mobilidade, diminuir um pouco do atrito com a água, da resistência da água. Trimetilamina. Então nós temos aqui a amina primária, secundária e terciária, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês outros casos aqui. Se tivermos radicais ligantes, né, do carbono, diferentes, tá? Diferentes ligantes. Aí nós temos que fazer o seguinte. Olha só. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, nitrogênio, aí aqui tem CH3, aqui tem CH2, CH3, e aqui, por exemplo, tem CH3 e CH3. Aqui de novo, ó, uma cadeia heterogênea, onde o nitrogênio é o heteroátomo e eu quero falar da nomenclatura. Aqui eu vou identificar cada ligante aqui como radical. Aqui é radical metil, não é? Esse aqui é radical etil e esse aqui é um propil. Em que formato? Iso. Então eu vou usar a ordem alfabética e falar o seguinte, ó. Temos aqui etil, metil, isopropil, amina. Aqui antes que vocês me perguntem, o vale é o prop, não o I do iso. Vale a letra P e não tipo de propil, tá certo? Por isso a ordem alfabética seguida dessa maneira, tá? E existem também o caso da gente ter
numa cadeia, a presença do grupo funcional, às vezes assim, ó, 2 vezes. Ali eu tenho cadeia heterogênea, aqui eu tenho cadeia homogênea. É como se a amina fosse um ligante, tivesse penduradinho num carbono que eu vou ter que especificar na nomenclatura, tá? Esse composto, olha só, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos, que eu vou numerar assim, ó, podia ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que eu chamo essa molécula assim, ó, de 1,4 butano de amina, ou assim, ó, but, ligações simples, no carbono 1 e no carbono 4 tem o diamina, tá? Pode ser diamino, a gente encontra também escrito assim, tá? Essa substância, ela tem um nome usual que é putrescina. Você fala, meu Deus, putrescina. Que lembra o quê? Coisa pútrida. O que é uma coisa pútrida? Podre. Ela aparece na decomposição da matéria orgânica. O nosso corpo é feito de célula, não é? As nossas células são feitas de moléculas. As moléculas são feitas de proteína. E as proteínas são feitas de aminoácido. Aminoácido é amina mais ácido carboxílico. Então, nós somos aminas e ácidos carboxílicos. Que quando um corpo animal entra em decomposição, uma parte desses aminoácidos se transforma em putrescina, cheiro desagradável, decomposição, desnaturação, quebra da proteína. Existe a putrescina e existe essa outra aqui, que se chama cadaverina, que é horrível também, tá? Que é assim, ó, agora são 5 carbonos e os grupos funcionais nas extremidades de novo. Aí esse a gente chama assim, ó, pentano 1, ele é H2. 1, 2, 3, 4, 5, 1,5 de amina. Pode ser diamino também. Pode ser também 1,5 pentano de amina. Esta cadaverina, que também aparece no processo de decomposição da matéria orgânica. Agora, infelizmente, isso pode acontecer na nossa boca, a formação de putrescina e de cadaverina. Pelo seguinte, a gente come carne, né? Quando a gente come carne, a gente está comendo proteína animal, qualquer tipo de carne. E aí, conforme você mastiga, pode ser que uns fiozinhos da carne fiquem presos no seu dente. Se você não escova o dente corretamente, nem passa fio dental, que é super importante o fio dental, pode ser que esse fiapinho de carne fique no seu dente e entre em decomposição, gerando hálito cadavérico, pútrido. Ou seja, o mau hálito ele pode ter dois fundos, por exemplo. Pode ser do estômago, que a pessoa não é que aquela pessoa não está higienizando bem a boca, mas ela está com uma inflamaçãozinha no estômago, tem uma bactéria que chama H. pylori, que se instala no estômago, que tem que tratar com antibiótico, tratamento sério, né? Que pode dar mau hálito. Então, às vezes a pessoa tem mau hálito, não porque ela não escovou o dente, mas ela pode ter mau hálito porque ela não faz a limpeza correta. E aí, na boca dessa pessoa, pode ocorrer a formação da cadaverina e da putrescina, ambas geradas pela decomposição de proteína animal, de carnes, tá certo? Tá? Então, essas são as aminas, tá? Aminas. E agora, eu vou pelo menos iniciar, não sei se nessa aula a gente consegue finalizar, mas eu vou iniciar para vocês um outro grupo funcional, que são as amidas. Então, tem amina e tem amida, tá? Agora vamos para a segunda função, amida, tá? Bom, amida é o seguinte, de novo, grupo funcional nitrogenado, o carbono aqui de novo, ó, estará ligado ao NH2, ao nitrogênio. Só que esse mesmo carbono estará ligado também, através de dupla ligação, ao oxigênio. Ou seja, esse grupo funcional é o grupo funcional normalmente aparece na extremidade de uma molécula, tá? E eu falo que é um grupo funcional nitrogenado oxigenado.
Então, o mesmo carbono tem ligação com o oxigênio e com o nitrogênio, tá? Esta é a menor das amidas, chamada metanoamida, tá? Menorzinha delas. Aí um dia, agora eu vou falar outra bobeira, hoje eu tô ótima para falar bobeira. Há muitos anos atrás eu estava dando aula no cursinho, que eu dei aula há alguns anos no cursinho, né? E aí uma menina falou para mim, professora, eu confundo demais amina, que é carbono com nitrogênio, né? Esta é a amina, com amida. Como é que eu faço para diferenciar? Aí eu soltei na hora, eu inventei naquela noite, eu cheguei em casa até feliz. Eu falei assim para ela, sabe qual a diferença entre amina e amida? É que as mina pira, fica sem ar, sem oxigênio, certo? A amida tem oxigênio, a amina não. As mina pira, fica sem oxigênio. Ok? Eu sei que é muito bobo, mas faz lembrar de verdade a diferença entre amina e amida, certo? Então, a amida tem oxigênio, a amina não possui oxigênio, ok? Então é isso, gente. Deixa eu mostrar para vocês, para iniciar o estudo da amida, uma equação aqui que se fala muito dela, que é a seguinte. Eu disse a vocês que nós somos feitos de aminoácidos, né? Então, quando o nosso corpo perde células, essas células são eliminadas, por exemplo, no nosso xixi. Aí vamos imaginar que aconteça o seguinte com você, você está passando bem mal-estar, sei lá, você não sabe nem o que você tem, sabe quando você está tão ruinzinho assim, que a gente não sabe nem definir? Aí você vai para um pronto-socorro, para um hospital. E aí, chegando lá, vamos imaginar que o médico seja bem atencioso, como muitos são, e ele queira descobrir o que você tem, ao invés de só medicar. Aí ele fala assim para você, olha, como é que está saindo o seu xixi? Tá normal o cheiro? Por que será que ele perguntou se o cheiro do xixi tá normal? Porque xixi tem cheiro. O que o médico está querendo saber é se está um pouco mais forte, vamos dizer assim. Aí ele pode perguntar assim para você também. Quando você está fazendo xixi, quando a gente faz xixi naquela água do vaso sanitário, né? Que depois eu vou explicar para vocês, inclusive, por que tem que ter aquela água lá. Aí ele pergunta assim para você, quando você faz xixi, tá ficando muita espuma no vaso sanitário? Não espuma do refrigerante, mas ficando um pouquinho mais de espuma? Quando os meninos fazem xixi, é normal ficar um pouquinho mais de espuminha, devido à distância, que os meninos têm toda a vantagem do mundo, além de tudo, faz xixi em pé, né? Mas as meninas não é normal ficar formando bolinhas, que a gente faz xixi sentado. Por que será que o médico está perguntando isso? Porque ele está querendo saber se, por acaso, você está com uma infecção. Porque se você tiver uma infecção, por exemplo, de fungo bacteriano, você pode estar tendo uma perda de tecidos, porque as bactérias se instalam no seu tecido e vão se alimentando dele ali. E essa perda significativa de tecidos vai fazer com que você libere bastante pelo xixi isso aqui, ó, C-O-NH2. E dessa vez, você viu que aqui eu pus hidrogênio. Dessa vez eu vou colocar outro NH2. Isso aqui chama-se metano de amida, que a gente conhece por ureia. Todos nós liberamos no nosso xixi ureia. Devido de quê? Devido à decomposição das células. Todo dia nós perdemos células, nosso corpo repõe. Só que se a perda for muito significativa, se você estiver perdendo tecido, você pode estar com uma inflamação, que é o que o médico quis saber. Pelo seguinte, nós liberamos ureia. Se estivermos liberando mais do que devia, vai acontecer o seguinte, quando o xixi, que tem ureia, cai na água do vaso sanitário, a água, ela é solvente, não é? Ela dissolve coisas. Quando a água encontra a ureia é ponte de hidrogênio, é aquele H combusina, a água também, então são solúveis. Então quando a água encontra a ureia, ela quebra a ureia assim, ó, em NH3 e CO2. O médico perguntou, seu xixi está com mais cheiro do que o normal? Porque o cheiro do xixi é de amônia, gás amônia. Ele quer saber se está saindo mais amônia do que o normal. NH3 é gás, essa setinha significa gás. O médico perguntou, seu xixi está formando mais bolinhas do que o normal? Bolinhas de gás carbônico. Toda vez que a gente faz xixi, sai amônia, tem cheiro.
Toda vez que a gente faz xixi, tem bolinhas de gás carbônico. Se tiver muita amônia, muito cheiro. Se tiver muito gás carbônico, muitas bolinhas. Se isso estiver em maior quantidade, pode ser que você está liberando mais ureia do que o normal. Você está perdendo tecido. Você pode estar com uma inflamação. Por isso o médico fez essas perguntas, tentando descobrir o que você pode estar sim, a causa do seu mal-estar. Esta equação não está balanceada, porque aqui eu tenho 2 nitrogênios, aqui eu vou ter que colocar 2ão também. Hidrogênios eu tenho 2, 4, 6, agora eu fiquei com 6 também, 2 vezes 3, 6. 1 carbono, 2 oxigênios, 1 carbono, 2 oxigênios. Produzi aqui gás amônia, e produzi aqui gás carbônico. Esse é o processo de decomposição da ureia, que acontece naturalmente quando a gente faz xixi. Aí eu disse a vocês que quando a gente faz xixi no vaso que tem aquela água. Antigamente não tinha água no vaso sanitário, vocês sabem disso? Os vasos sanitários eram secos. Acabava de fazer xixi, cocô, sei lá, dava descarga, ia embora e o vaso ficava sequinho, sem aquela aguinha. Antigamente também não havia sistema de recolhimento de esgoto das casas. Nas casas era muito comum que havia no quintal um negócio que chamava fossa séptica, que é um poço para guardar cocô e xixi. Então os encanamentos levavam isso para esse buraco. Não havia água no vaso sanitário. O que acontecia de vez em quando? Às vezes a pessoa entrava no banheiro, antigamente, não sei se vocês já viram isso, tinha lâmpada que ficava pendurada assim, você acendia a lâmpada num receptáculo. Na própria lâmpada tinha um negocinho de liga e desliga. E aquilo às vezes gerava faísca. Muitas vezes aconteceu o quê? Da pessoa entrar no banheiro, quando ela acendia aquilo, pum, explosão no banheiro. Ou então o indivíduo entrava no banheiro fumando, explodiu o banheiro. Por quê? Porque a fossa ficava ali no quintal. Quando tem cocô, quando tem matéria orgânica, há a liberação de gás metano. Gás metano provém da decomposição de matéria orgânica. Por exemplo, o gás metano é combustível. Voltava gás metano pelo vaso sanitário e ocorria explosões. O gás metano é o mesmo gás dos puntos, só que na fossa subia, voltava para o vaso sanitário em grande quantidade. Então você tinha uma atmosfera no banheiro sempre com muito gás metano. E essas explosões e esse cheiro desagradável era constante. O que os engenheiros resolveram fazer? Vamos criar um sistema de vasos comunicantes, um sistema hidráulico, onde a gente faz a descarga, que elimina os resíduos e volta a ter uma reserva de água limpa que fica no vaso, impedindo o quê? A volta dos gases, minimizando esses efeitos. Então, por isso nós temos hoje água no vaso sanitário, não havia antes, tá? E aí, no caso da amida, né, esse é o processo de decomposição da amida, que gera gás amônia e gás carbônico. Nas nossas próximas aulas, vamos discutir aqui mais informações da amida e vamos falar das reações de produção e vamos falar também da nomenclatura e da formulação de amidas de cadeia normal e de amidas de cadeia ramificada, de cadeia heterogênea e de cadeia homogênea também. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.